Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Trouxe aqui pra vocês uma matéria muito interessante do Sport Center, onde eles estão debatendo quem chega com mais confiança para essa final de campeonato antecipada entre Flamengo e Palmeiras. Mas fala aí, torcedor rubro-negro, qual que são suas expectativas para esse jogaço do final de semana? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá começando o Globo Esporte desse sábado. Estamos todos na expectativa, né, pro jogaço de amanhã. Flamengo e Palmeiras ao vivo na Globo, a partir das 3h30 da tarde. A bola rola mesmo às 4h, mas é líder contra vice-líder do Brasileirão, né? Já então, notícias ao vivo do Flamengo. A gente começa relembrando 2009. Na reta final do Brasileiro, o Palmeiras era líder, mas quem terminou campeão mesmo foi o Flamengo. Naquele ano, o Pet foi um dos craques do time e acabou com o Palmeiras. Vale a pena ver de novo o que foi a Pet Mania. Você pode procurar, mas acho difícil que encontre um sérvio tão brasileiro como Matéria do Eric Faria. Petkovic. Até um funk ele já ganhou. É o Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet! Caso conquiste o Hexa, o gringo será o maior nome do clube neste século XXI. O que falou, Eric Faria falou? Se conquistasse o Se tivesse 3 centímetros a mais. Se a gente tivesse atacado nenhuma. Se o Elton tivesse 3 centímetros a mais, a tua falta não tinha entrado, Pet. Aí eu sim, entendeu? Eric, um abraço! O Hexa do Flamengo veio e garantiu ao Petkovic cadeira cativa nos corações de uma torcida que esperou 17 anos até voltar a vencer o Campeonato Brasileiro, em 2009. Não é fácil escolher a vitória mais importante da campanha. Certamente, o 2-0 sobre o Palmeiras está entre elas. Antes daquele jogo, pela 30ª rodada, o Palmeiras liderava o campeonato com 9 pontos de vantagem sobre o Flamengo, 6º colocado. Quando a bola rolou, o antigo Palestra Itália foi palco para um recital de Dejan Petkovic. Aí o Pet tocando no Juan, devolveu no Pet, arrancou pela esquerda, levou para o pé direito, o Pet tentou mais um drible, a bola tocada contra, gol! Aí uma jogada pela esquerda que eu e o Juan fizemos, com 2 eu fiz um drible dentro da área e aí fiz uma jogada que não é típica do futebol grande, né? Do futebol 11 do campo. É muito mais do futsal. E no do segundo drible puxei ela que fez com direita, sem pisar no gramado. Aí foi um golaço, realmente. Gol olímpico. Petkovic, olímpico no Palestra Itália! Esse foi o 7º gol olímpico da sua carreira. 7º gol olímpico. Do oficial, né? E quem é o goleiro recordista de gols olímpicos levados do Pet? Aí, o ator principal, São Marco. Naquele dia 18 de outubro de 2009, a entrevista do gringo em campo estava concorrida. Pet, você pensou em passar a bola ou desde o início quis arrematar? Depende, isso você vê na hora, se tem um jogador livre você passa, senão continua. Reparou? Reparei o quê? Na coincidência? Coincidência qual? Quem estava fazendo a pergunta? É um jovem repórter promissor, talentoso. Até que você foi tranquilo comigo ali, não me deu uma patada. Não, porque você tem sorte, né? Um dia bom de Petkovic, pra minha sorte e pro azar do Palmeiras. Dali, até o fim do campeonato, o Palmeiras venceu 2 partidas, empatou 2 e perdeu 4. Acabou o ano em 5º lugar. Já o Flamengo perdeu 1 jogo, empatou outro e venceu 6 para ser campeão. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol! 6 vezes campeão do Brasil! 16 anos e 1 dia depois daquele Flamengo 2, Palmeiras 0, os times vão se enfrentar num jogo com áreas de decisão. Dessa vez no Maracanã, e com o rubro-negro a 3 pontos de distância do líder do campeonato. Se o Flamengo ganhar o jogo, a disputa até final vai ser muito mais minuciosa de qualquer erro, qualquer coisa que acontece, e vamos ver a competição até final.
Hoje ele treinou de novo e a tendência é que seja relacionado. Mas o titular do meio-campo amanhã deve ser o Eric Pulgar, que voltaria a ser titular depois de 3 meses. Felipe Luiz vai contar também com o Alan e o De La Cruz, que foram preservados do jogo com o Botafogo. Danilo e o Alacian cumpriram suspensão, estão à disposição. O único desfalque é o Everton Cebolinha, que está com uma lesão no quadril. A expectativa é de que o jogo de amanhã quebre o recorde de público da temporada do futebol brasileiro, que é de 72.500 torcedores do jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala os 61 pontos na tabela, mas o time paulista segue líder no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Mari, um abraço. Beleza, uma a mais. Valeu, Jupa. Bom trabalho. A liderança, só não vale a liderança porque o Flamengo não tem como chegar na liderança do campeonato, porque tem uma vitória a menos do que o Palmeiras. Mas, Super, queria que você analisasse principalmente como você imagina que o Flamengo vai encarar esse Palmeiras. É partir para cima porque não existe outra opção, precisa da vitória? A característica do Flamengo é essa, né? E o Flamengo sabe que ele precisa vencer o jogo e o Palmeiras é um time numa fase melhor que a dele, um time muito traiçoeiro. Então, o Flamengo vai ter que tomar iniciativa do jogo, sabendo que o adversário dele vai estar pronto para castigá-lo, né? E esse é o tipo de jogo, e felizmente a gente tem nos bancos, figuras como o Felipe e como o Abel, que são técnicos capazes de pensar estratégias, não surpresas, mas ajustes, tentar pegar o outro de maneira mais desprevenido dentro dos ajustes para esse jogo. Por exemplo, eu estou aqui pensando, já até falei aqui fora do ar para vocês, assim como eu acho que o Pedro vai jogar, eu acho que o Lino não vai jogar. Eu acho que ele vai tirar o Samuel Lino e pensar uma outra maneira. Bola ou por ambiente? Se o campo precisa falar, que foi a declaração de hoje, exato. Isso aí faz total sentido. E aí ele... Fica o Cebolinha. O Cebolinha entrou bem, pode ficar o Bruno Henrique com o Pedro, mas acho que o Cebolinha, ou o próprio Plata jogando pela esquerda, mas acho que o Cebolinha mostrou serviço. E aí do outro lado ele tem o time com um ponta pela direita, o Luiz Araújo, o Plata, ou o time com o Carrascal, um time mais construtor, então ele tem possibilidades. E do outro lado o Abel também, né? O Palmeiras jogou nesses 2 últimos jogos com o desfalque de data FIFA, com 3 zagueiros de origem e o Andréas jogando de 5, agora o Aníbal volta a ficar à disposição desde o princípio. O Aníbal vai jogar. Então, fica o Aníbal de 5, o Andréas de 8, ou o Aníbal de 5 com 3 zagueiros e com o Andréas como meia pela direita. Ele tem novidade, ele tem maneiras de pensar o jogo, né? Então, felizmente, são 2 técnicos para essa partida com esse perfil, mas o Flamengo vai ter que tomar a iniciativa e é assim que o Flamengo joga, especialmente no Maracanã. O Palmeiras é um time muito matreiro, por isso o jogo vai ser muito interessante. Voltando a decisão da Libertadores entre esses 2 times, que teve o Andréas Pereira como um protagonista não intencional, mas aquele jogo no Uruguai, né? Montevidéu. Centenário. Algumas semanas antes daquele jogo, o Abel Ferreira deu uma declaração numa entrevista coletiva, algo na linha: se vocês acompanham o meu trabalho, vocês sabem que o Palmeiras tem um jeito de jogar contra equipes que nós consideramos superiores à nossa. Ele está falando do ponto de vista técnico. A forma como o Palmeiras enfrentou o Flamengo, então dirigido pelo Renato Gaúcho naquela decisão, mostrava que o Palmeiras não achava o time do Flamengo superior a ele tecnicamente. Ou pelo menos achava que o momento do Flamengo, o Flamengo não chegou bem ao final do ano, justificava ou liberava o Palmeiras para fazer um jogo mais pensando em si do que pensando no adversário. E foi assim que o Palmeiras jogou naquela tarde no Uruguai. Eu tenho uma dúvida se hoje, com o time que o Palmeiras tem, jogando da forma que está jogando, o Abel entende que o Flamengo é um time superior tecnicamente. Boa. Honestamente, tenho. Só que aí eu acho que, no processo de decisão que ele vai tomar, tem 2 fatores que são cruciais. Primeiro, local do jogo. O jogo é no Maracanã, não na casa do Palmeiras. Segundo, o Palmeiras não precisa ganhar o jogo. Um empate mantém as coisas como estão. Esse é um jogo diferente. Se o Palmeiras é derrotado no Maracanã, as coisas podem mudar muito radicalmente por causa da repercussão, tanto de um lado quanto de outro. É perigoso dar ao Flamengo mais um motivo para se empolgar e para se sentir confiante. Eu acho que o Abel vai fazer um planejamento conservador para o Maracanã, para sim tentar ganhar o jogo, mas sem se expor demais a riscos que
contra o Flamengo podem ser fatais. Mas, o Pac, esse ponto que o André traz é interessante, porque a gente vê o enfrentamento desses dois times há anos, em diferentes contextos, nem sempre brigando pelo brasileiro, você vem sublinhando nisso, eles ganharam, mas nunca duelaram e tudo mais. Mas sempre teve essa percepção de um Flamengo com a possibilidade, um teto mais alto, melhor elenco, futebol mais vistoso, e um Palmeiras que você aprendeu a tá perdendo 2-0, e isso aí tem chão para esse time, esse time não desiste. É talvez um enfrentamento que, no mínimo, a gente coloca os dois de potencial, de futebol até bonito, dos dois com um teto parecido? Sim. Mesmo o Palmeiras já ganhando esse jogo da Libertadores que a gente está falando? Sim, porque esse é o elenco que todo mundo concorda, e acho que até o Abel concorda, é o melhor elenco que ele tem. Então, em termos de qualidade técnica, de valor dos jogadores, tal, é o elenco mais próximo do Flamengo que o Abel já teve. Neste momento, o Palmeiras está jogando mais do que o Flamengo, e não está jogando só mais da maneira que o Palmeiras do Abel sempre jogou, na competição, na intensidade, na verticalidade. Está jogando mais do ponto de vista plástico também. Então, quando a gente olha para recurso técnico, para beleza de jogo, esse é o momento em que o Palmeiras do Abel fica mais próximo do que se espera do Flamengo do Felipe Luiz, né? O Flamengo é um time que tem oscilado mais em relação ao seu desempenho, mas está sempre muito próximo de um nível alto, e o Palmeiras está num nível de excelência muito grande. Isso aumenta a expectativa do jogo, e essa é outra discussão, né? Desde essa era de polarização entre as duas equipes no futebol brasileiro, a gente teve poucos jogos que de fato corresponderam ao nível técnico que se esperava, por vários motivos. Por fase diferente das equipes, por desfalques, por nível de trabalho dos técnicos, pela questão da tensão do jogo, da obrigação de vitória de lado a lado, do medo do impacto da derrota, várias coisas que interferem. Mas eu acho que este jogo é o que reúne a maior expectativa de um jogo plástico entre Palmeiras e Flamengo. Não sei se será, porque a tensão no Brasil, aquela velha frase do professor filósofo Vanderlei Luxemburgo da Silva, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, esse é um mal do futebol brasileiro gigantesco. Como os técnicos estão sempre expostos, jogadores estão sempre expostos, muitas vezes eles preferem não perder do que se arriscar para ganhar. Mas a expectativa de um nível técnico ela é alta, como eu acho que nunca foi nesse encontro Palmeiras e Flamengo dessa era vencedora. Ô André, pensando em confiança, pensando nessa partida, você acha que pode ser aquele jogo que define o campeonato? Lógico, não vai definir por conta de pontos, mas define por conta de confiança, por conta de tudo que você leva depois de uma partida como essa? As coisas podem ficar mais difíceis, não acho que vai ser decisivo em termos de pontuação, porque mesmo que o Palmeiras ganhe, estabeleça uma vantagem maior, o campeonato ainda permite uma virada e o time do Flamengo seria capaz disso. Mas é uma data importante para que um time se coloque na cabeça do outro. A não ser que as coisas aconteçam de uma maneira muito normal, todo mundo jogue nem bem nem mal, termine empatado, e a partir dali cada um cuida da sua vida sem pensar num confronto direto, e como é possível, da parte do Flamengo, tirar esses pontos que representam a diferença, e da parte do Palmeiras manter essa distância. Agora, não acho que qualquer resultado significaria a perda de chances de uma equipe de tentar ganhar o campeonato. A gente tem alguns assuntos para falar, mas tem um tema importante que é a história da tensão fora de campo entre as duas diretorias, e está no site espn.com.br a seguinte notícia. Os presidentes, eu vou ler a notícia, aí está na tela o título e tudo mais, climão e tal. Os presidentes de Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU estiveram nesta quarta-feira na sede da Conmebol em Assunção, no Paraguai, para uma reunião às vésperas do início da fase semifinal da Libertadores. A ESPN apurou que o encontro teve uma espécie de climão entre Luiz Eduardo Batista, o BAP, do Flamengo, e Leila Pereira, representante do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, após as recentes trocas de farpas envolvendo os dois cartolas a respeito da postura do time carioca para com a Libra. Ambos mantiveram distância durante o encontro, até mesmo sem cumprimentos e sem interação. Apesar do clima hostil, tenso, não houve discussão entre os representantes. Isso, óbvio, tem um componente a mais, não só no jogo de domingo, mas o que pode ser, inclusive, um enfrentamento em Libertadores. Final, né? Qual o peso disso nesse confronto? Espero que o menor possível, né? E a gente tem visto
A gente já teve outros momentos de rivalidade acirrada entre Palmeiras e Flamengo. Acho que nenhum deles envolvendo presidentes de maneira tão clara, né? Agora, desafetos, né? O BAP e a Leila são desafetos, isso está muito claro, está público, inclusive. Mas mesmo nos momentos de rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, a gente viu quase sempre uma postura muito cordial e muito profissional dos jogadores dentro de campo. E o jogador se respeita, jogadores se respeitam, jogadores sabem da qualidade um do outro, da grandeza do projeto esportivo um do outro, jogadores que já estiveram de um lado estão do outro, o Andrés Pereira está de um lado, o Matias Vinha está do outro e assim é. Então eu sinceramente espero dos jogadores um maior nível de respeito e profissionalismo, independentemente do nível de baixaria, de discussão, de troca de farpa, de disputa jurídica, judicial, que possa existir entre os clubes, né? Então, eu sinceramente espero que isso não entre dentro de campo e também que não reflita do lado... Eu tenho mais preocupação com reflexos do lado externo do Maracanã, com violência de torcida, do que propriamente com o ambiente bélico dentro de campo dos jogadores. Mas aí esse clima, André, de torcida, eu acho que é difícil. Eles não olharem para essa troca de farpas da Leila e até pelo que a gente vê em redes sociais também, entre a Leila e o BAP, e eles ficarem totalmente neutros em relação a isso. É claro que a animosidade fica muito maior entre os torcedores. Nada disso é necessário. Aquelas pessoas que representam os clubes no Brasil, os presidentes, os executivos, os diretores, aquelas pessoas que são os rostos dos clubes brasileiros, elas precisam entender que a responsabilidade delas, sim, em primeiro lugar, para com os interesses do seu clube, e eu não estou falando sobre discussão, debate em liga, nada disso, eu estou falando sobre representar um clube e fazer o que é melhor para ele. Óbvio, não se discute isso, mas entender que estamos todos no mesmo ambiente de futebol e não é um ambiente calmo / saudável o tempo todo. Aliás, em grande parte do tempo, não é assim. Aí eu estou falando dos exemplos e maus exemplos para o público. Quando a Leila, para citar o exemplo dela, presidente do Palmeiras, passou um período de rusgas com o Botafogo e com o John Textor, ela não foi a jogos do Palmeiras no Newton Santos, o Textor não veio a jogos do Botafogo aqui no Allianz Parque, porque se temia o ambiente. Era isso. E essas figuras, elas sempre estão protegidas, com seguranças, nos estádios, não acontece nada com elas. Mas no momento em que toma a decisão de não ir, também é porque eu acho que quer evitar certas situações, mas existe um temor. E esse temor, ele pode se alastrar, o comportamento do público é um comportamento imprevisível muitas vezes, a gente sabe como é violento o ambiente do futebol, do ponto de vista de torcida, como pode ser, e nada disso é necessário. Nada disso deveria ter acontecido, independentemente das diferenças e até da irritação de parte a parte. Eu acho que tem um tema que a gente passou analisando o contexto atual, sim, do dia, que é a questão da arbitragem nos jogos. O Boto falou sobre o lance de hoje, mas joga uma purpurina ali pro ar. Mas isso E teve a rodada anterior da data FIFA, o jogo do Bahia, estamos vendo do outro lado, o jogo do São Paulo. Como é que você acha que vai a arbitragem para esses jogos, esse jogo que já começou através das diretoras, tanto na questão política de direito, quanto do presente momento da disputa pelo campeonato? Pressionadíssima, né? Por si só, um jogo deste tamanho, se tivesse tudo em paz no campeonato, mas apitar um Palmeiras e Flamengo, um Flamengo e Palmeiras no Maracanã, domingo, 4 horas da tarde, valendo liderança do campeonato, né, em relação ao número de pontos, já é um ambiente de muita pressão para um árbitro, ainda mais sendo esse jogo no Brasil, onde o árbitro, por melhor ou pior que ele seja, não consegue apitar em paz. Foi o Ramon Abateabel que, num dos áudios, ele fala, está vendo como é complexa a vida do árbitro? De fato é. E aí não é uma defesa deles em relação à qualidade, é uma defesa deles em relação à insalubridade do ambiente que eles trabalham. Então, por si só, já seria um ambiente de pressão. Dentro desse circo que virou, por causa do nível das arbitragens e do comportamento dos dirigentes, treinadores, jogadores, etc. e tal, é um ambiente muito complicado. Acho que não escolheram o árbitro ainda, né? Eu não sou muito ligado em escala de árbitro. Eu também não. Pra mim, se tiver aí, doutor, canta pra nós. No fundo, para mim, pouco importa quem vai arbitrar. Mas quem for o escolhido para trabalhar nesse jogo, ele vai ser muito pressionado.
Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante aqui pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é de relevância e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações aí do canal, que sempre que sair as informações você vai ser o primeiro a ficar sabendo das notícias do Mengão, beleza? Não é exagero nenhum dizer que é final de campeonato antecipada entre Flamengo e Palmeiras, porque é o tipo de jogo que vai definir o campeonato daqui pra frente. Então o Flamengo tem que tratar esse jogo com tanta prioridade quanto da Libertadores da semana que vem, mas uma coisa de cada vez. Agora o assunto é brasileiro e vale aí o topo da tabela para brigar pelo Brasileirão, porque se deixar a vitória escapar ou pelo menos empatar, tem dois resultados aí favoráveis pro Palmeiras, que é o empate e a vitória, com certeza, né? Então o Flamengo não pode pensar em outro resultado no domingo que não seja a vitória, jogar aí com tudo que tem, levar e encarar essa partida aí o mais sério possível para conseguir essa vitória diante do Palmeiras. Tem esse trunfo aí que é o tabu, além do time, né, a gente fala de trunfo porque faz parte do futebol, que é esse tabu aí que o Palmeiras não ganha do Flamengo lá no Maracanã já tem 10 anos, desde 2015 foi a última vez que o Palmeiras conseguiu ganhar lá do Flamengo. De lá pra cá, o Flamengo soma aí 3 vitórias, 5 empates, acho que é por aí, 3 vitórias, 5 empates, alguma coisa assim. Tem muito empate nessa soma de placares aí, mas o Flamengo tem tudo para manter esse tabu e manter o bom futebol que vem desempenhando aí desde o clássico contra o Botafogo, que jogou muito bem, jogou seguramente, fez 3-0 e tem tudo para assegurar uma vitória do Maracanã diante do seu torcedor. Mas deixa aí, torcedor rubro-negro, a sua opinião, o que você espera para esse jogo, essa final de Campeonato Brasileiro antecipada. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.